Bem-vindos de volta ao canal Expedição Nefilim. Episódio 8. A rebelião dos Igigi e a solução proposta por Enki. Depois da paragem em Marte, onde Ninmah ressuscitou Anzu e o nomeou comandante daquele planeta, Mungal recebeu autorização de partir com um gigantesco carro celestial em direção à Terra, onde todos desembarcaram em Eridu, num cais construído por Enlil. Para receber Ninmah com abraços saudosos, estavam Enlil e Enki, seus meio-irmãos. Depois, no Abzu, os Anunnaki que trabalhavam nas minas de ouro felicitaram os novos voluntários, homens e mulheres, e alegres se prepararam para retornar a Nibiru. A primeira coisa que a nova tripulação fez, assim que desembarcou, foi descarregar rapidamente o carro celestial, repleto de naves, novas ferramentas e maquinários desenhados por Enki, incluindo provisões de todo tipo. Ninmah relatou tudo o que estava ocorrendo em Nibiru. Falou da morte e do enterro de Alalu, da estação de passagem construída em Marte e da outorga do comando daquele planeta para Anzu, segundo uma decisão inalterável de seu pai, o rei Anu. Enki aprovou tudo o que Ninmah comunicara, enquanto Enlil demonstrou certo desconforto por entender que seu pai estava confiando demais nos amigos de Alalu. Para alguns, isso pode até parecer implicância de Enlil, mas era só a intuição de alguém acostumado a comandar soldados, que sabia que traições e motins nunca estavam longe de acontecer. Aliás, antes e agora, muitas pessoas julgaram e ainda julgam Enlil pelos problemas que ele conseguia antever e evitar. Na verdade, se todos que o julgavam e o julgam hoje tivessem sido mais atentos às suas ponderações, muita coisa poderia ter sido evitada e o planeta certamente não tomaria o rumo que tomou. Conhecedora do perfil ordeiro de Enlil, Ninmah estranhou o desconforto que ele sentiu em relação aos planos de Anu, mas decidiu não discutir isso, preferindo falar do seu objetivo ao incorporar-se à missão, que era levar a cura de alguns dos males desenvolvidos pelos Anunnaki e contribuir para o alívio de algumas das enfermidades que acometiam a maioria deles, por trabalharem incessantemente e sob condições de estresse, em busca do tão desejado ouro monoatômico. Para tanto, ela lhe mostrou um pacote com muitas sementes de todos os tipos, que deveriam ser plantadas na terra para brotarem e produzirem matagais, de onde eles extrairiam aquilo que conhecemos por chás, além de frutos suculentos para fazer insumos, e também um elixir, o vinho que conhecemos atualmente. Qualquer semelhança com a medicina oriental não é mera coincidência. Ninmah conhecia todos os ramos da medicina, que hoje entendemos por convencional e alternativa. A conversa fluía bem, até que, de repente, Enlil convidou Ninmah para conhecer o lugar perfeito para que o projeto que ela tinha em mente fosse desenvolvido, indicando o local do espaço-porto de Baalbek, onde ele também havia construído uma morada. Observação: reparem que, inicialmente, Enlil, que também será conhecido mais tarde por Yahvé, controlava toda a primeira região, que abrangia desde Eridu, o atual Kuwait, até o que é hoje o Iraque
além da Síria, do Líbano, da Jordânia e Israel. Seria este o motivo pelo qual todos esses países, por exemplo, disputam uma intimidade com um deus Anunnaki? Explicaremos mais tarde como Enlil perdeu e cedeu boa parte da primeira região para seus filhos e sobrinhos, também considerados deuses para os povos que habitavam esses lugares. E por que apenas um povo seguiu fiel a ele, pagando até os dias de hoje um preço muito alto por isso. Ninmah aceitou o convite e embarcou na nave de Enlil. E tão logo chegaram em Baalbek, ela não hesitou e adentrou a sua morada. Talvez influenciado pelos longos anos sozinho e envolvido com a missão Terra, Enlil voltou a declarar-se para Ninmah, com quem inclusive já tinha um filho, Ninurta, mas que havia ficado em Nibiru. É bom que se esclareça aqui, para quem ainda não está familiarizado com os Anunnaki, que é totalmente permitido o casamento e o relacionamento sexual entre meio-irmãos, nascidos do mesmo pai, mas de mães diferentes. O que nos remete à Torá, quando os patriarcas hebreus foram orientados a buscarem suas esposas dentro de suas parentelas. Foi assim, por exemplo, o que aconteceu com Abraão e Sara, com Isaac e Rebeca, e com Jacó, Léia e Raquel. Uma tradição que sempre foi seguida pelos hebreus e ainda hoje pelos judeus, tanto quanto outros segmentos religiosos e étnicos tentam reproduzir a mesma tradição. E eles, Ninmah e Enlil, tiveram relações ali mesmo, sem se preocuparem com mais nada. Aliás, produzirem herdeiros, segundo a lei da semente, era o que garantia a continuação de um clã no poder. E é por isso, por exemplo, que Abraão, mesmo sendo pai de Ismael com uma egípcia, ansiava por ter um filho com Sara, sua meia-irmã. E esta preocupação está diretamente ligada à lei da semente dos Anunnaki, pois somente por Isaac é que ele garantiria a continuação de sua linhagem real. Ao fim do encontro, Ninmah falou de Ninurta para Enlil, relatando que o primogênito deles, nascido em Nibiru, tornara-se um belo e vigoroso príncipe, e estava disposto a qualquer aventura, se preparando para unir-se ao pai na missão Terra, assim que este o chamasse. Na volta, Enlil mostrou a Ninmah a paisagem desde o atual Líbano até o atual Kuwait, onde ficava o Jardim do Éden. E por toda a sua extensão, ele foi explicando seus planos, falando do seu projeto de construir uma nova residência um pouco mais afastada de Eridu, Kuwait, que ele chamaria de Lharsa, no atual Iraque, convertendo o lugar em uma base de comando. Além disso, comentou sobre seus projetos de construção de novas cidades, tais como Lagash, à beira do rio Eufrates, que também seria uma cidade farol, Churupak, onde pretendia criar um centro de cura com instalações médico-biológicas para ela cuidar, e Nibruki, a mesma Nippur dos Acádios, onde funcionaria o centro de controle de todas as missões dos Anunnaki, e que seria o espaço-porto que ligaria Nibiru e a Terra. Será que seria este desejo de unir Nibiru com a Terra o que originou a frase icônica que todos os religiosos repetem quando relacionam Deus com os homens, assim na Terra como no céu? Muito embora não existissem ainda os humanos na Terra,
E nós veremos isso no próximo vídeo, como a civilização humana nasceu mesmo no Abzu. Contudo, é curioso percebermos aqui a reivindicação do Iraque como sendo o berço da civilização na Terra. De onde será que eles tiveram a percepção de que tudo começou ali? Seria porque os Anunnaki deixaram escrito que foi lá que se estabeleceram ao chegarem? Diante de tanto entusiasmo de Enlil com seus projetos, Ninmah encantou-se com tudo, e principalmente com Shuruppak, a cidade da cura, projetada para ela e para suas auxiliares, um grupo de enfermeiras que veio à Terra para auxiliá-la. Entretanto, e apesar de tudo, ela acabou compreendendo a razão do desconcerto dele diante dos planos de Anu para Marte, e ponderou para que ele não entrasse em rota de colisão com o rei. Enquanto isso, no sudoeste da África, onde ficava o Abzu, Enki também concebia seus planos sobre o local onde construiria sua casa, sobre o melhor lugar onde preparar as moradas para os Igigi e por onde eles deveriam entrar nas vísceras da terra para alcançarem os veios de ouro. E para tanto, foi preciso ele embarcar em sua nave e ir medir novamente toda a extensão do Abzu, inspecionando cuidadosamente suas regiões. Foi ali que Enki construiu sua morada junto às águas correntes e determinou os lugares de perfuração da terra, criando minas de exploração do ouro para que os Igigi conseguissem descer até as vísceras da terra e encontrassem os minérios que seriam enviados primeiro para Baalbek e depois para a estação em Marte. Conforme as naves iam chegando à Terra, os Igigi que aqui estavam iam sendo substituídos pelos recém-chegados. A uns era reservado o árduo trabalho nas minas do Abzu. A outros, o destino era o Éden, junto de Enlil, para povoarem e administrarem as cidades que ele idealizou. E ainda outro grupo de Anunnaki, o destino foi a estação em Marte. Enki viajava entre os dois continentes, desde o Kuwait até a Namíbia, fiscalizando as obras. Enlil fazia o mesmo, para o progresso de suas cidades. Enquanto em Marte, Anzu orientava os Igigi na construção da estação de passagem. Tudo isso levou 2 chars completos. Quando tudo que fora planejado, enfim, se realizou. Os Igigi trabalhavam duro durante 6 dias, mas no 7º dia, segundo o decreto de Enki, todos descansavam. Passado esse período de 6 dias, Anu transmitia desde Nibiru até a Terra e também a Marte a sua palavra de agradecimento aos seus filhos, que estavam à frente de todos os Anunnaki, e aos Igigi, desde o Éden até o Abzu. É importante frisar aqui que os Igigi também eram e são Anunnaki, ou seja, todos da mesma espécie. A diferença é que Igigi foi um termo utilizado para se referir aos de casta inferior, ou seja, que não pertenciam à realeza de Nibiru. 600 deles estavam na Terra e outros 300 se reuniam em Marte. 900 no total foram os Anunnaki que escutaram as palavras de Anu, o seu rei, no 7º dia. E certamente foi daí que surgiu a tradição de se dedicar um dia da semana a Deus para ouvir as palavras do Senhor. Anu agradeceu aos Igigi por salvarem Nibiru com o trabalho de mineração e armazenamento,
e disse-lhes que todos os nibiruanos lhes eram gratos, que seus feitos heróicos seriam recordados por toda a eternidade e que seus nomes seriam para sempre gloriosos. E foi assim que Anu determinou que os nibiruanos fossem divididos em duas categorias: os Anunnaki, aqueles que do céu vieram à terra, e os Igig, os vigilantes, que tudo observavam desde Marte. Neste momento de pausa, no descanso do 7º dia, os irmãos aproveitavam para relembrarem suas origens. Enlil, Enki e Ninmah eram descendentes de Anu, filhos do rei, mas nascidos de mães diferentes. Enki foi o primogênito, nascido de uma concubina de Anu. Enlil era da semente real de Antu, a esposa consorte de Anu, constituindo-se no herdeiro legal do trono. E Ninmah era a primogênita, filho de outra concubina de Anu, sendo, portanto, uma meia-irmã dos dois. Ninmah era extremamente formosa, cheia de sabedoria e rápida em aprender. Enki foi eleito então por Anu para que se casasse com ela, com a promessa que o filho que nascesse desta união estaria automaticamente eleito como o sucessor legal do trono. Entretanto, Ninmah sempre fora apaixonada por Enlil e se deixou seduzir por ele, quando jovens ainda em Nibiru, gerando em seu ventre o jovem Ninurta, que tornou-se o sucessor legal ao trono de Nibiru, depois de Enlil. Anu ficou enfurecido com o ocorrido e, como castigo, proibiu Ninmah de se casar. Diante disso, Enki abandonou a ideia de se casar com ela, escolhendo se casar com a jovem princesa Damkina, a filha de Alalu, e de quem lhe nasceu o primogênito e herdeiro Marduk. Enlil não tinha filho algum por matrimônio, nem tinha uma esposa ao seu lado. Foi na Terra, e não em Nibiru, que ele se casou. E a história desta união não é nada fácil de engolir para quem acredita num Deus infalível. Ela conta, na verdade, uma história de violação, de exílio, de um amor que trouxe o perdão, de mais filhos e da descoberta de um segredo que envolve diretamente o destino daquela região em disputa. Era um dia de verão na Terra, quando Enlil decidiu se refrescar caminhando pelo bosque de cedros próximo à sua morada em Baalbek. No caminho, deparou-se com as auxiliares de Ninmah se banhando em um riacho ali próximo. Sentindo-se fortemente atraído pela beleza e a graça de Sud, uma delas, ele se aproximou e a convidou para ir até a sua morada, para beberem do elixir, o vinho, de Nibiru, que estava sendo produzido na terra. Apesar de ser virgem e estar em trajes de banho, Sud acabou aceitando o convite de Enlil, encantada com aquele homem bonito e cheio de poder. Inclusive, há quem diga que tudo foi premeditado por elas, pois sabiam que ali era próximo da morada de Enlil. Então, eles beberam e conversaram, e num determinado momento, Enlil a assediou. Sud, inicialmente, recusou o assédio, explicando que era virgem e que nunca havia sequer beijado um homem. Porém, com o efeito do vinho e sentindo-se fortemente atraída, ela acabou cedendo e se entregando a Enlil. Não demorou, e essa história acabou chegando aos ouvidos de Ninmah, que, enfurecida pelo ato que julgava imoral, praticado por Enlil, decidiu levá-lo a julgamento. É claro
que tinha muito ressentimento envolvido no seu julgamento, tendo em vista ainda amá-lo e cultivar a esperança de um dia voltarem a ficar juntos. Para os Anunnaki, o estupro, que foi do que Enlil foi acusado, é um ato reprovável e hediondo, e talvez seja por isso que ainda hoje sintamos repúdio por quem cometer tal ato. Tendo em vista que a cultura dos Anunnaki nos foi transmitida através dos nossos antepassados, tanto pelas tradições quanto pela nossa própria genética, formando os conceitos de moral e ética da maioria das civilizações. Enlil acabou sendo julgado e sentenciado com o banimento e exílio ao Curnugo, ou a Terra Sem Retorno, citado no poema acádio conhecido como Descida de Ishtar ao Mundo dos Mortos. Uma terra para morrer e ser esquecido, o mundo dos mortos propriamente dito. Cabe ressaltar que não há nada mencionando que Enlil tenha tentado se defender ou que tenha usado para se justificar, o que geralmente ocorre com quem não assume as consequências dos seus atos e transfere sempre para outros as suas responsabilidades. Enlil ouviu tudo calado, ainda que soubesse que tudo foi consensual. Abigail foi encarregado de levá-lo até este lugar distante e, em meio às inóspitas montanhas, aterrissou a nave num lugar de completa desolação. Entretanto, antes de se despedir de Enlil, ele revelou que escolhera este lugar para aterrissar a nave porque foi ali em que ocultou as armas de terror, armas nucleares, que havia retirado do carro de Alalu, sugerindo que Enlil poderia reconquistar sua posição se as tivesse em seu poder. Enlil, obviamente, rejeitou tal oferta, ainda que ela fosse tentadora, pois sua honra não deixava ele cometer tal ato. Se considerarmos o lugar, a posição de Enlil, o tempo que ele permaneceu neste lugar, cerca de 40 dias, segundo narram as tabuletas, e o jejum obrigatório que foi obrigado a praticar, e compararmos tudo isso com a narrativa do Novo Testamento, fica clara a manipulação da narrativa construída pelo clã de Marduk e por Roma, com o intuito de impressionar os seguidores da Matrix, que eles construíram a partir do século IV. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Lucas, capítulo 4, versículos 2 e 3. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 7. Há pistas de que este lugar inóspito para onde Abigail levou Enlil seja o atual Afeganistão, um país no meio de um enclave montanhoso e próximo de onde estavam os Anunnaki. Abigail então partiu, deixando Enlil sozinho neste lugar. Isso denota a condição de um homem comum, caído em desgraça, portanto, muito distante de um Deus onipotente. Enquanto isso, e sem que ele soubesse, Sud intercedeu em seu favor, no Éden,
explicando para Ninmah que, em decorrência do que lhe acontecera, ela estava grávida e desejava ficar com Enlil. Ninmah conversou com Enki sobre a decisão de Sud. Afinal de contas, era ele o senhor da terra. Portanto, era ele quem decretava de forma suprema a sorte de quem descumpria suas leis na terra, incluindo aí seu próprio meio-irmão, Enlil, o senhor do comando da missão. Observem que Enki teve toda a chance de selar o destino de Enlil, mas ele não o fez. Isso serve para mostrar que, apesar das divergências, os irmãos se gostavam e não fariam nada para se prejudicarem um ao outro, ou prejudicarem a missão, desobedecendo Anu. Sud foi então convocada e indagada por Enki se aceitava se casar com Enlil, no que concordou. Foi então a vez de Enlil ser convocado para decidir se aceitava se casar com Sud ou se desejava continuar no exílio. E apesar de toda a pressão por causa da falsa acusação, do julgamento, da sentença e do exílio, ele acabou convencido de que se enamorara da moça, concordando imediatamente com o casamento. Deste modo, não restou mais nada a Enki e a Ninmah do que lhe conceder o perdão. Sud foi então declarada a esposa oficial de Enlil, recebendo o epíteto de Ninlil, que quer dizer a dama do mandato. Tempos depois, eles tiveram um filho que recebeu o nome de Nanar, o Brilhante. Ele foi o primeiro Anunnaki nascido na Terra. Percebendo a frustração de Ninmah por causa do casamento de Enlil, Enki a procurou e a convidou até a sua morada no Abzu, um lugar que ficava localizado perto das águas puras, que estava ornado com prata e lápis lazuli. Na verdade, Enki sempre amou Ninmah secretamente, mas não é difícil perceber que agora sua intenção era ter um filho com ela, para que este fosse escolhido como o herdeiro real de Nibiru, conforme Anu havia planejado inicialmente. Ninmah ainda estava magoada com o desfecho do caso que envolveu Enlil e Sud, e acabou aceitando o jogo de sedução proposto por Enki. Eles se relacionaram e ela acabou sendo fecundada. Por 9 meses da Terra, ou 9 dias de Nibiru, Ninmah gestou e trouxe à vida uma menina. Enki ficou muito decepcionado, afinal de contas, seus planos previam o nascimento de um filho. Contudo, e apesar de magoada com a reação dele, Ninmah acabou consentindo que se relacionassem novamente. E novamente, para a decepção de Enki, ela gerou outra menina. Cansada das reações de Enki, ela o rejeitou fortemente e desejou o seu mal, indo embora do Abzu, para nunca mais se relacionarem depois disso. De volta ao Éden, Ninmah decidiu que não se casaria com mais ninguém. E depois de milhares de anos, finalmente a ordem de Anu cumpriu-se definitivamente. Sem a possibilidade de se acertar com Ninmah, Enki decidiu então chamar Damkina para viver com ele na Terra. Ela veio de Nibiru e recebeu o epíteto de Ninki, a Dama da Terra. Com ela, com Ninmah e com suas concubinas, Enki teve, além de Marduk, outros 7 filhos, 2 filhas, como vimos acima, além de Nergal, Gibil, Ninagal, Ningzida e Dumuzi,
o mais jovem. Enlil e Ninmah decidiram então chamar Ninurta para a terra. E além dele, Sud, que lhe havia dado Nanar, deu-lhe também Ishkur, 3 filhos no total, e nenhum deles nascidos de concubinas. Desta forma, Enlil foi o único que conseguiu preservar a semente real de Nibiru. Assim, 2 clãs principais se estabeleceram na Terra: o clã de Enki, representado por uma serpente, e o clã de Enlil, representado por um touro. E foi a rivalidade desses 2 clãs, não entre seus patriarcas, Enki e Enlil, mas perpetrada por seus descendentes, que arrastou o mundo para uma guerra nuclear no ano 2024 do século 21 a.C. Do Abzu, eles levavam o ouro até Baalbek, e dali os Igig transportavam em naves espaciais até Marte, onde todo o carregamento acumulado era levado finalmente até Nibiru. Em carros celestiais, naves, provavelmente atravessando algum buraco de minhoca, onde o ouro descarregado se convertia no mais fino pó para ser aspergido na atmosfera e curar, segundo seus estudos, a ferida que castigava o planeta deles. Lentamente, char após char, a brecha nos céus de Nibiru, segundo está narrado, se curou ao mesmo tempo em que as 5 cidades projetadas e construídas por Enlil se aperfeiçoavam na terra. Em Eridu, onde ficava o Éden, Enki construiu um zigurate, uma morada deslumbrante como uma montanha que apontava para o céu. Era lá que ele vivia com Damkina e seus filhos. Enlil, por sua vez, estabeleceu na cidade de Nibruki o enlace céu-terra, um lugar digno de se ver e em cujo centro um alto pilar foi fixado sobre uma plataforma que não se podia derrubar e que alcançava o céu. Isso possibilitava suas palavras chegarem a todos os assentamentos, tanto em Marte como em Nibiru, o que sugere ser este pilar uma gigantesca torre de transmissão de ondas sonoras ou algo do gênero. Do alto deste zigurate e através de uma câmara, como se fosse uma coroa, Enlil observava com atenção os céus distantes, olhava fixamente para o horizonte, aperfeiçoou o zênite celestial, que é o ponto interceptado por um eixo vertical traçado a partir da cabeça de um observador e que se prolonga até a esfera celeste. Isso nos dá a ideia de um Deus onisciente e onipresente, uma espécie de Big Brother celestial. Em sua santificada câmara escura, com 12 emblemas, indicando a inclusão de Nibiru, estava marcada a família do Sol nos ME. Objetos codificados com fórmulas para todos os aspectos da ciência e da civilização, provavelmente algum tipo de disco rígido ou algo do gênero, onde estavam registradas as fórmulas secretas do Sol e da Lua, de Nibiru e agora da Terra, além dos 8 deuses celestiais, que são os planetas do nosso sistema solar. Na Terra, os Anunnaki trabalhavam sem descanso, tanto no Éden quanto no Abzu. Embora o trabalho nas minas de ouro provocasse muito mais queixas por causa da sobrecarga do trabalho insalubre e por causa da escassez de alimentos que serviam para o sustento dos trabalhadores. Ainda que as equipes fossem trocadas regularmente, o espaço temporal em que essas trocas aconteciam era muito grande. Ninguém era remunerado, e ainda que fossem,
não havia nada onde eles pudessem gastar. Lembrando que eles foram os colonizadores da terra, e podemos fazer um paralelo como quando os portugueses e espanhóis chegaram à América. Eram estranhos numa terra estranha. Todos estavam transtornados pelos rápidos ciclos da terra, pelos milhares de anos perdidos dentro das minas e também pela falta do elixir dos deuses, o vinho, que só era oferecido em pequenas porções. Contudo, eram os Igigi que moravam e trabalhavam em Marte os que mais ruidosamente se queixavam, demandando um lugar de descanso para quando descessem à Terra. Enlil e Enki comunicaram a Anu o que estava ocorrendo, alertando sobre as reivindicações dos Igigi em Marte. Anu aconselhou que ambos convocassem Anzu para uma conversa franca e para que conhecesse o funcionamento da missão Terra. Afinal de contas, ele foi promovido a comandante de Marte justamente para ajudar Nibiru. Enki concordou em mostrar a Anzu os acampamentos e como era o exaustivo trabalho nas minas do Abzu, sugerindo que Enlil revelasse como era o funcionamento do enlace Céu-Terra em Nibruki. A ideia era que ele visse e passasse aos Igigi em Marte como a rotina na Terra não seria tão fácil como eles imaginavam. Foi o que ele fez em seguida ao convidar Anzu para visitar Nibruki, permitindo que ele adentrasse a sagrada câmara escura, no mais profundo do santuário, para conhecer as tabuletas dos destinos, prometendo que discutiriam uma maneira de levar alívio aos Igigi que chegavam em Marte. Contudo, da mesma maneira que Alalu desejou o lugar de Anu, Anzu desejou o lugar de Enlil. O paralelo que se pode traçar desta passagem das tabuletas de argila é que Nibruki estava para o Beit HaMikdash, casa santificada ao Templo de Deus em Jerusalém, tanto quanto a sagrada câmara escura, que abrigava as tabuletas dos destinos, estava para o Aron HaKodesh, um pequeno recinto que contém os rolos da Torá, e também, como essas tabuletas dos destinos, estavam para a Torá. Portanto, há mais uma pista aqui que une os pilares do judaísmo a tudo que Enlil fazia e que era considerado sagrado para as pessoas daquele tempo. Anzu não era um Anunnaki qualquer, mas um príncipe de ascendência real, ligado ao clã de Alalu, que ao adentrar o Nibruki, deixou seu coração se encher de vaidade e de pensamentos ruins, até seguir seu impulso de roubar as tabuletas dos destinos, objetivando controlar os decretos do céu e da terra. E Anzu já tinha um plano todo arquitetado. Tanto quanto Alalu governou Nibiru, Anzu desejava governar os Igigi e os Anunnaki, tanto em Marte quanto na Terra. Assim, sem levantar suspeitas, tão logo Enlil deixou que ele se instalasse na entrada do santuário e o deixou sozinho, Anzu se apoderou das tabuletas dos destinos e fugiu numa nave em direção a Baalbek, onde agora os rebeldes Igigi, instruídos pelo próprio Anzu, estavam preparados para proclamá-lo o rei da Terra e de Marte. Observação: não é curioso que os Igigi tenham escolhido viver entre o Líbano e a Síria e que esses dois países sejam inimigos declarados de Israel e dos Enlilitas? No santuário, o resplendor se desvaneceu
e o zumbido provocado pelas tabuletas dos destinos sumiu. O silêncio agora prevalecia. As fórmulas sagradas ficaram suspensas. No Nibruki, Enlil ficou sem palavras, afligido pela traição. Imediatamente, ele duvidou de Enki, por ele ter sugerido que Anzu adentrasse o Nibruki, passando a proferir palavras furiosas, tanto quanto levantou suspeitas sobre a ascendência real de Anzu. Anu, assim que soube do ocorrido, decretou que Anzu deveria ser detido e que as tabuletas do destino deveriam voltar ao santuário a todo custo. A dúvida era quem enfrentaria o rebelde Anzu e quem recuperaria as tabuletas, uma vez que, estando de posse delas, Anzu era quase invencível. Abigal tentou e foi derrotado, tornando-se prisioneiro dos Igig. Então, encorajado por Ninmah, Ninurta ofereceu-se como oponente que iria enfrentar Anzu, vindo direto de Nibiru com este propósito. Ele já havia deixado claro suas intenções à sua mãe, de que tinha intenção de acompanhar seu pai na missão Terra. E foi assim que Ninurta ficou conhecido como o Senhor dos Exércitos para os Enlilitas. E é a partir deste ponto que duas narrativas ganham força no contexto religioso terrestre, uma no judaísmo e a outra no cristianismo. É que ao combater Anzu, Ninurta ganhou o título de Senhor dos Exércitos, um termo que os hebreus utilizarão para invocar a Deus, enquanto o catolicismo, muitos séculos depois, passará a tratar este episódio como a luta do arcanjo Miguel contra Lúcifer. E tudo se deu assim. Do seu esconderijo, Anzu fazia pouco caso de Ninurta, vangloriando-se por ter agora as tabuletas do destino em suas mãos, arrogando-se imbatível e invencível. Ninurta não conseguia aproximar-se porque Anzu disparava contra ele raios letais. Estava claro que as armas que dispunha Ninurta não venceriam Anzu. Foi quando Enki o chamou e o aconselhou a provocar uma coluna de poeira para confundir Anzu, emparelhando sua nave com a dele e disparando em seguida o projeto Tilu, uma poderosa arma forjada por Enlil. O apoio que Enki prestou a Ninurta, orientando-o contra Anzu, ajuda na percepção de que ele não era um vilão que tramava contra Nibiru ou contra Enlil, apesar de divergirem em muitos pontos. Em verdade, Enki não era e nem foi o verdadeiro rival de Enlil, mas sim o seu filho Marduk, os Igig e as dissidências do próprio clã de Enlil, nascidos na Terra, seu filho Nanar e sua neta Inanna. Foi a narrativa que se criou com o advento das religiões que tomou emprestado parte da vida de Alalu, Shamgas, Anzu, Marduk e o próprio Enki para transformar a figura mitológica de Satanás no adversário de Yahvé. E é o que veremos mais à frente com os vídeos que ainda estão sendo preparados. Ninurta seguiu o conselho de Enki, criando uma espécie de torvelinho que cobriu de pó a frente da nave de Anzu. Então, ele emparelhou sua nave com a do seu inimigo e disparou o projétil, derrubando Anzu. A terra foi sacudida e os céus se enegreceram.
Ninurta pousou sua nave e prendeu Anzu, recuperando as tabuletas dos destinos. Os Igigi, que estavam observando tudo no topo da montanha, tremeram e beijaram os pés de Ninurta quando ele chegou ao lugar de aterrissagem, em Baalbek, libertando Abigail em seguida e anunciando sua vitória a Anu e a Enlil. Depois disso, Ninurta voltou para Nibruki com as tabuletas dos destinos e as reinstalou na câmara mais profunda, reestabelecendo o resplendor do ambiente e o zumbido que os ME emitiam. Anzu foi então submetido a um julgamento e, diante dos 7 juízes, foi sentenciado à morte por execução com um raio. Provavelmente alguma tecnologia nibiruana ao estilo raio da morte ou algo assim. Seu corpo foi enterrado em Marte, ao lado de Alalu. Durante o julgamento, Marduk pediu a atenção de todos para as queixas dos Igigi, ganhando a simpatia de Enki, que sugeriu sua nomeação como comandante da estação em Marte. Este foi um dos maiores erros de Enki, do qual ele se arrependeria amargamente no futuro, além, claro, da manipulação da evolução dos terrestres arquitetada por ele. Depois do julgamento de Anzu, e com a anuência de todos os líderes, Marduk foi enviado a Marte para controlar os Igigi e cuidar do bem-estar deles. Na Terra, Enlil e Enki refletiram e discutiram as mudanças cabíveis para arrefecer os ânimos dos Igigi, evitando um mal-estar que colocasse em risco toda a missão. As estadias dos trabalhadores Igigi na Terra continuavam muito prolongadas e o ouro extraído levava tempo demais até chegar às condições favoráveis de ser enviado a Nibiru. Era preciso haver mais fluidez no processo para agilizar o trabalho dos Igigi e para todos ganharem tempo, ou uma nova rebelião explodiria e não demoraria muito. Ninurta, que também era um perito nas interioridades dos planetas, sugeriu que se construísse uma cidade do metal e que nela se fundisse e se refinasse o ouro, dispondo a missão de carregamentos menos pesados que partiriam da Terra. Assim, cada espaçonave poderia levar mais ouro, o que reduziria o tempo de trabalho e permitiria que os Anunnaki retornassem com mais brevidade a Nibiru. Enlil, Enki e Ninmah gostaram da ideia, e Anu aprovou o planejamento e a construção de Bad Tibira, a cidade do metal. Mas até que Bad Tibira pudesse funcionar como desejavam os líderes, 3 chars completos, mais de 10.800 anos terrestres, se passaram. Ninurta, obviamente, foi nomeado como o primeiro comandante da missão Terra. Desta forma, o fluxo de ouro para Nibiru se tornou mais fácil e mais rápido, como era esperado, e aqueles que haviam descido de Nibiru à Terra e a Marte, desde os tempos prévios, puderam voltar para Nibiru e descansar finalmente. Entre eles estavam Alaugar, Abigail e Nungal. Os Anunnaki recém-chegados à Terra e que iriam substituir os mais antigos eram muito mais jovens e estavam entusiasmados com a aventura, ainda que não estivessem acostumados aos ciclos da Terra e de Marte, nem a outros rigores, como o clima quente do planeta, por exemplo, mesmo que tudo isso tivesse acontecendo na era glacial. Em Nibiru, a brecha na atmosfera estava se curando graças ao ouro monoatômico, e os Anunnaki mais jovens
aqueles que ainda não haviam experimentado as grandes calamidades que acometeram o planeta, embarcavam em direção à Terra, desejando apenas novas emoções e aventuras. Foi um tempo de aparente calmaria na Terra, com tudo funcionando como os líderes haviam planejado. Isso deu a Enki o tempo necessário para dedicar-se aos seus experimentos e estudos, ficando fascinado com a natureza exposta, que habitava e crescia no sudoeste da África. Nesse período, ele dedicou-se a aprender mais sobre as diferenças entre o que tinha aparecido na Terra e o que tinha aparecido em Nibiru, e queria descobrir como as enfermidades eram propiciadas pela atmosfera e pelos ciclos da Terra. Completamente integrado ao ambiente em que vivia, ele erigiu junto às águas um magnífico lugar de estudo, equipado com todo tipo de ferramentas e de equipes especializadas, chamando o lugar de Casa da Vida, provavelmente um laboratório de experiências genéticas avançado. E convidou Ningzida, seu filho, para trabalhar com ele, onde juntos configuraram as fórmulas sagradas, diminutos ME, e desvendaram os mistérios da vida e da morte de todos os seres da Terra. Enki também estava especialmente encantado com algumas criaturas que viviam entre as árvores altas e que utilizavam suas patas dianteiras como mãos. Nas matas altas da estepe, ele já tinha avistado essas estranhas criaturas, que pareciam caminhar semi-eretas. Estava tão absorvido por esses estudos que não se deu conta do que estava acontecendo com o Zigig. Ninurta foi o primeiro a perceber que algo não ia bem em Bad Tibira, por causa da diminuição considerável da produção do ouro monoatômico. Enlil decidiu enviá-lo ao Abzu para averiguar o que estava acontecendo. Enug, o oficial-chefe, foi junto com ele para supervisionar as escavações. Os dois escutaram com seus próprios ouvidos as queixas, os murmúrios, as lamentações e os resmungos dos Anunnaki sobre o trabalho ser insuportável. Observação: é bom que se esclareça que, embora a narrativa que fazemos dê a ideia de pouco tempo, entre uma ação e outra, tudo isso leva milhares de anos até que se deflagre um conflito. Ninurta comunicou a Enki o que estava acontecendo, e tão logo soube dos fatos, ele pediu imediatamente que convocassem Enlil, que era o responsável pela missão. Todos esperavam que ele convocasse uma reunião em que discutiriam o que fazer. Enlil era uma espécie de gestor de conflitos. Shamgas era o líder dos Zigig na Terra, o capataz deles nas minas. Um sujeito astuto, com grande capacidade de articulação e, ao que parece, estava justamente esperando uma oportunidade para poder colocar em prática mais um plano de rebelião. E esta estourou justamente quando Enlil visitou a área de trabalho. É este comportamento de Shamgas que servirá de arquétipo na formação da amálgama que criou o mito Satanás. Assim que Enlil chegou, ele instalou-se em uma casa próxima às escavações. Shamgas soube disso e decidiu convocar os Zigig para uma reunião, em que os instigou a acossar e fustigar Enlil em sua morada. Tomados pela raiva, eles queimaram suas ferramentas e capturaram Enug, o oficial-chefe das minas, que estava em um dos túneis. Então, eles o levaram até a porta da morada de Enlil, todos armados com paus, pedras, machados e tochas,
uma vez que não tinham acesso a armamento militar, enquanto gritavam palavras de ordem, pedindo liberdade do duro trabalho nas minas, ameaçando invadir. Cao, o guardião da entrada, trancou a porta e alertou Nusku, o conselheiro de Enlil, que foi correndo despertá-lo e relatar o que estava acontecendo. Enlil convocou imediatamente Enki e Ninurta à sua presença e foi ter com os Igigi, questionando quem era o instigador das hostilidades, mas eles mantiveram-se unidos e não acusaram ninguém, apontando a sobrecarga de trabalho e as condições insalubres como os motivos de suas justas reivindicações. Enki exigiu a imediata libertação de Enlil para ouvir o ponto de vista deles em relação às reclamações. Anu recebeu as notícias, ouviu tudo, mas não abriu mão da extração do ouro. O trabalho deveria continuar para o bem de Nibiru. Enlil foi liberado e explicou aos líderes que o aumento do calor na Terra tornara o trabalho dos Igigi ainda mais insuportável. Ninurta sugeriu a troca dos rebeldes Igigi por outra leva de trabalhadores de Nibiru. Enlil, por sua vez, indagou se Enki não poderia forjar novas ferramentas para que os Igigi evitassem entrar nos túneis. Então, Enki pediu um tempo e convocou seu filho Ningzida. Depois de algumas horas de conversa entre os dois, Enki surgiu com uma solução: a criação de um trabalhador primitivo, os Lulu Amelu, para que este ocupasse o trabalho mais duro e carregasse sobre suas costas o trabalho dos Anunnaki. Enlil e Ninurta ficaram sem palavras. Enug ficou assombrado. Shamgas e os demais Igigi nunca tinham sequer ouvido falar disso. Todos especulavam como se poderia criar novamente um ser para então torná-lo um trabalhador capaz de suportar a sobrecarga que lhe seria imposta sem reclamar. Mandaram então chamar Ninmah, que era uma médica competente e cientista renomada, e perguntaram-lhe se ela tinha ouvido falar alguma coisa a respeito do que Enki estava propondo. Ela nunca ouvira nada igual, e ainda explicou que todos os seres descendiam de uma semente, e que cada ser se desenvolvera ao longo da eternidade a partir de outro. Isso corrobora com a teoria de Darwin, ainda que ele nunca tenha conseguido explicar o que era o elo perdido. Segundo Ninmah, nenhuma espécie surgia do nada, mas havia evoluído de uma espécie anterior. Isso mostra que nem mesmo os Anunnaki tinham o conhecimento desta engenharia genética. Enki não lhe tirou a razão e apenas sorriu, pedindo que ela e todos os presentes o deixassem revelar o segredo que havia descoberto ali mesmo no Abzu. Segundo suas observações, o ser que ele precisava já existia, e tudo o que teriam que fazer era colocar-lhe por meio de inseminação artificial o sinal da essência dos Anunnaki, um material genético, criando a partir daí um trabalhador primitivo. Isso era algo inédito até para eles. Será que Enki e sua equipe conseguiriam evoluir o ser primitivo simiesco até a condição de torná-lo capaz de realizar as tarefas dos Anunnaki? Esta era a pergunta que todos se faziam. E Enki lhes disse assim: se vocês me derem a bênção para a execução do meu plano de criar um trabalhador primitivo, eu hei de forjá-lo com o sinal da nossa essência, resolvendo todos os nossos problemas. Será que esta interferência será bem-sucedida?
Os Anunnaki agiram como deuses? Seriam eles os Elohim citados no Torá dos judeus, que é o Velho Testamento dos cristãos? Será que fomos realmente criados pelos Anunnaki para servirmos como trabalhadores escravos? E uma pergunta ainda mais importante: será que ainda somos escravos dos Anunnaki? Não percam o próximo vídeo com mais esclarecimentos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal Expedição Nefilim. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, há vídeos e lives exclusivas, além de um grupo VIP no Telegram com material avançado sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e se libertar da Matrix. Todo o conteúdo narrativo deste canal é exclusivo e os direitos autorais dos textos e roteiros pertencem ao roteirista Quito Melo. Portanto, cuidado com os canais que estão copiando o nosso material. É só aqui que vocês conseguirão ter suas perguntas respondidas com a profundidade de quem estuda a teoria dos antigos astronautas todos os dias.